Acabei de ver no Facebook mais uma jovem que se matou. Mais uma. Há um tempo atrás eu perguntava para o Senhor: meu Pai, por que as pessoas se matam? Por que elas tiram a própria vida? E o Senhor me respondeu de uma forma bem difícil, bem dolorosa. Sabe quando aquele ditado que diz assim, que você só sabe o que a outra pessoa está passando até você passar pela mesma situação? Ele é bem verdadeiro. O Senhor me mostrou, porque eu creio no Deus que eu sirvo e no Deus que tem ministério na minha vida. Eu trabalho com jovens e o Senhor me fez entender o que é a tristeza da alma. Eu tenho emprego, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho pastores que zelam pela minha vida. Eu tenho tudo. Mas isso não me livrou de passar pela tristeza profunda. Porque eu precisava passar por ela para entender e poder falar hoje aqui o que eu vou falar para vocês. Independente do motivo que leva uma pessoa a passar por uma tristeza profunda, independente. Se é um jovem que foi rejeitado na escola, foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado por alguém. Se é uma jovem que ficou com o coração partido. Se é uma mãe que perdeu um filho, uma dor terrível. Se é uma pessoa que teve um câncer, que está doente, que está terrivelmente doente. Os motivos que levam uma pessoa a entrar no estágio de tristeza profunda, não importa. Eu aprendi algo com Jesus. Jesus me ensinou algo quando ele ressuscitou Lázaro. Quando Jesus estava fora da cidade, que foram avisar para ele que Lázaro havia morrido, Jesus continuou fazendo o que ele tinha para fazer. E depois Jesus voltou lá. Jesus sabia que ia voltar. E depois ele voltou lá quando Lázaro já havia morrido. Ele chegou lá naquela aldeia. Jesus sabia do grande milagre que ia acontecer ali. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. E que a alegria ia voltar para aquelas pessoas. Para Marta, para Maria. A alegria deles iam voltar. Jesus sabia. Jesus chegou lá. E quando viu o sofrimento de Marta e Maria e das outras pessoas que estavam lá, Jesus olhou para aquelas pessoas sofrendo, mesmo sabendo do que ele ia fazer. Jesus se entristeceu. Jesus chorou. Jesus se compadeceu. Para Jesus, não importa o motivo que te levou a entrar num vale profundo de tristeza. O que importa para Jesus é que ele quer te arrancar de lá. Independente do motivo. O ser humano, ele julga. Ele olha e fala: nossa, mas ele é tão jovem. Não tem nada para se preocupar. Não tem que pagar conta. Ela não sabe nada da vida ainda. Por que está nessa tristeza profunda? Ah, isso daí é moagem. Moagem. Moagem porque você não passou por isso. Porque você não sabe o que é esse sentimento de tristeza profunda. Você não sabe o que é olhar para o lado e você tá cercado de pessoas e mesmo assim se sentir só. Você não sabe que sentimento é esse. Essa tristeza que assola a nossa alma, que destrói a gente por dentro. A gente sente como se fosse morrer, o coração fosse parar, porque é algo que sufoca. Você acorda de madrugada com o coração na mão, aflita. E você quer saber de onde que vem aquilo, mas você não sabe. Você simplesmente sente. Pode ser ter sido um motivo pequeno que te levou a sentir essa tristeza, mas ela está ali. O inimigo das nossas almas quer nos destruir. E essa tristeza está ali. Essa angústia, esse desespero. E aí você sabe o que vem? O que vem na nossa mente é o sentimento de morte. A gente quer morrer para sair daquele estágio, porque a gente se sente presa. É algo terrível. E a gente quer morrer.
E você sabe o que a gente sente? Uma alegria. Quando a gente pensa em como a gente vai tirar a nossa vida, a gente sente alegria. A gente sente uma alegria, uma falsa paz. É isso que a gente sente. E é por isso que as pessoas se matam, porque elas sentem alegria em morrer. E eu gravei esse vídeo aqui porque eu quero falar com você, jovem, que passa por alguns problemas e você se deixa levar por essa tristeza e você começa a se afundar nessa tristeza, nessa angústia. E você chega num ponto que você não consegue sair mais de lá sozinho. Só que aí você olha ao seu redor, ninguém tá vendo o que você tá passando. As pessoas te olham e pra elas tá tudo bem com você, porque você chora de madrugada. Porque você entra no teu quarto debaixo do seu chuveiro e você chora e você sai de lá com um sorriso no rosto. Não adianta você olhar para as pessoas e querer que elas te ajudem sem você contar o que está acontecendo, porque elas não sabem. Elas não conseguem ver além do seu olho. Elas não conseguem olhar para dentro da tua alma e ver o que está acontecendo com você. Não é culpa delas. Você precisa sair daí. Você precisa sair da onde você está. E Jesus quer te ajudar. Eu vim aqui deixar essa palavra para você, que Jesus quer pegar na tua mão e quer te tirar dessa tristeza. Mas você precisa falar. Se você tem vergonha de falar para tua mãe, se você tem vergonha de falar com um amigo, conta para Jesus. Se fecha dentro do teu quarto, se ajoelha aos pés dele e conta para ele o que está acontecendo. Pede para ele te ajudar a sair daí. Pede para ele levantar alguém para olhar para você e ver além do teu olho, olhar para dentro da tua alma e ver que você precisa de ajuda. Não importa o motivo que te levou para essa tristeza, não importa se é grande, se é pequeno. O que importa é que você precisa de ajuda e você precisa sair daí. Nós precisamos vencer Satanás. Ele não pode vencer. Ele não pode levar a nossa alma. A gente precisa se levantar como exército nessa terra e vencer Satanás. Ele é o nosso inimigo. Eu deixo essa palavra aqui para você. Se levanta. Não deixa se enganar. Não deixa Satanás te enganar. Se levanta. Pede ajuda. Não deixa Satanás colocar na tua mente que ninguém tá nem aí com você. Sabe por quê? Porque eles não sabem. Eles não sabem o que está acontecendo com você. A tua mãe, ela te ama. O teu pai, a tua família, os seus amigos. Eles precisam saber o que está acontecendo com você. E vocês, que estão do lado de cá dessa profunda tristeza, vocês precisam estender as mãos sem julgamento. Porque você não sabe o que é. Não espera Deus fazer você passar por aquela situação para você entender o que a pessoa está passando. Que Deus abençoe sua vida e que você não precise passar pela mesma situação para você poder entender a dor do teu irmão. Que a gente possa orar e pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa olhar para o nosso irmão e ver o que ele tem passado. Sentir o que ele tem passado, poder ver, olhar para ele e sentir que ele precisa de ajuda. Olhar além do olho dele. Ver a alma dele. Porque Satanás, ele está aí, destruindo a vida dos nossos jovens. E não é só dos jovens. Satanás, ele está aí destruindo vidas, tirando vidas. Busca na tua memória, nesse último ano, não estou falando do ano passado não, estou falando desse ano, do começo do ano para cá. Quantas pessoas aqui em Pontes Lacerda tirou sua vida? Até quando nós vamos ficar parados, só olhando e se lamentando depois que acontece? Eu deixo esse testemunho de vida aqui para você poder pensar e procurar ver por detrás do olho. Converse com seus filhos, converse. Nós estamos vivendo num tempo que as redes sociais se tornam mais importantes do que a nossa família. E não pensa você que essa palavra não está falando comigo.
O Senhor, Ele tem me feito passar, sentir na minha pele. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. E eu deixo essa palavra aqui para você hoje. Principalmente para você que se diz ser cristão, que frequenta uma igreja. Até quando nós vamos ficar só dentro das quatro paredes da igreja? A gente só tem se preocupado com a nossa própria salvação somente. Só. A gente não tem se preocupado com o nosso vizinho, com os nossos irmãos. Muitas das vezes o Senhor até nos abre a nossa visão espiritual de olhar para um irmão dentro da igreja e sentir que ele está passando por alguma situação. Mas aí a gente precisa de confirmação. Ah, Senhor, se o Senhor confirmar, eu vou lá. E desde quando a gente, para fazer o bem, precisa de confirmação? O Senhor já está falando, o Senhor já está mostrando. Nós estamos vivendo num tempo, nos últimos tempos, e Satanás ele está vindo com fúria, principalmente na vida dos jovens, porque ele quer arrastar eles, ele quer destruir. São jovens na prostituição, jovens no alcoolismo, drogados, no mundo do crime, e a gente não faz nada. A gente só olha e se lamenta depois quando acontece alguma tragédia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas e que o Senhor, pela tua grande misericórdia, nos ajude. Em nome de Jesus.